Amados, eu queria meditar com os irmãos aqui em Lucas, capítulo de número 9. E nós vamos ver aqui em Lucas 9, eu quero trazer uma meditação para os irmãos sobre o que as pessoas, a expectativa que as pessoas têm com relação a seguir Jesus. Na verdade, são muitas expectativas, são muitas intenções, mas na verdade também a maior parte são muitas desculpas que essas pessoas dão para seguir Jesus e acaba que não seguem. E eu quero falar com os irmãos, é uma palavra forte que Jesus dá, mas que eu quero trazer reflexão, porque isso é o Evangelho. Ninguém que é cristão pode estar confundido na igreja, né? Lucas capítulo 9, versículo 57, diz assim na palavra de Deus: enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mateus nos fala que a pessoa que falou isso é um doutor da lei, é um escriba. É um profundo conhecedor da palavra, né? Mateus fala que foi um escriba que falou isso. O escriba era o responsável por fazer cópias da palavra de Deus. E esse escriba disse assim: vou segui-lo por onde quer que o Senhor for. Ele falou, ele deu uma sentença forte. Ele disse que aquilo que estava no coração dele. E você pode pensar assim: poxa, Jesus deve ter ficado feliz dessa pessoa que conhecia a Bíblia, desse doutor da lei, desse cara que, sem Jesus falar nada para ele, esse cara chega e fala: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A esse Jesus responde para ele o seguinte: olha, suas expectativas estão completamente equivocadas. Você está errado. O que está no seu coração é apenas uma intenção. O que você está falando não é do seu interior, do seu espírito, mas é apenas palavras que você não é capaz de cumprir. Porque às vezes você tem uma expectativa com relação ao Evangelho e você está completamente equivocado. Às vezes você acha que o Evangelho vai te dar fama, você está achando que o Evangelho vai te promover, que você está dizendo que onde quer que eu for, e na verdade não é onde quer que Jesus vá, mas onde quer que Ele nos enviar. Porque Ele quer estar junto com Jesus, porque Ele queria desfrutar ali da fama, do glamour, da glória, dos milagres. Ele não disse: eu vou segui-lo e vou para onde quer que o Senhor me enviar. Mas Ele disse: eu vou ficar junto com você. Eu vou estar do seu lado, eu vou caminhar com você. E muitas vezes, irmãos, esse tipo de pessoa que tem expectativas em Deus e que esperam coisas em troca, pessoas que desejam servir a Deus e que têm motivações erradas. O que nós estamos vendo aqui, e talvez você fique sem entender, o que Jesus está tratando com esse rapaz não é o que ele disse, mas são as motivações pelas quais ele falou essas coisas. Lá no fundo do coração, esse homem não estava disposto a renunciar tudo. Esse homem não estava disposto a negar a si mesmo, ele não estava disposto a abrir mão das suas coisas.
assisti aquele documentário, aquela série do The Chosen, e o diretor, o Dallas, né, ele fala numa entrevista, num podcast, o pastor perguntou para ele assim, qual foi o momento da gravação que mais te impactou? E ele disse assim, o momento da gravação que eu acho que impactou não somente a mim, Dallas Hanks, né, o nome dele, não somente a mim, mas acho que a maioria dos atores, foi quando da gravação do Nicodemos, da conversa de Nicodemos com Jesus. Eu acho que no primeiro ano, capítulo 4, se eu não estiver enganado. Porque na conversa lá, quando Jesus fala para Nicodemos, que para segui-lo, e no roteiro da gravação dizia assim que Nicodemos deveria falar quando Jesus perguntasse para ele, lá no script estava assim, o Senhor quer que eu renuncie à minha posição, o Senhor quer que eu renuncie ao meu cargo, o Senhor quer que eu renuncie ao meu status social, o Senhor quer que eu renuncie ao sinédrio, o Senhor quer que eu renuncie tudo isso para ter uma vida nômade, para ir sem saber para onde. O Senhor quer que eu renuncie tudo isso? E Jesus falaria sim. Só que o cara que estava interpretando aquele papel, quando ele foi falar isso, ele meio que incorporou ali aquelas falas, e quando Jesus falou para ele, segue-me, e que ele tinha que falar essas coisas, ele não deu conta. Ele não dava conta, porque para ele estava entendendo como se o próprio Jesus, ele entrou na filmagem, e é como se o próprio Jesus estivesse falando para ele, segue-me. E aí ele teria que renunciar, ele teria que negar. E aí ele não dava conta de falar, ele não tinha coragem de falar aquilo. E ele começou a chorar. E ele chorava, e tinha que cortar a filmagem, tinha que esperar ele recompor, vamos gravar tudo de novo. E aí, segue-me. E quando ele ia falar, ele não dava conta, ele chorava, e ele não dava conta de parar de chorar, até que eles tiveram, e não estava previsto na gravação, um choro. O problema é que o ator não dava conta de parar de chorar, porque ele também não dava conta de negar o convite que Jesus estava fazendo para ele. Ele tinha que negar, no script estava lá o roteiro, mas ele não dava conta. E aí, quando eles fizeram outra gravação e ele não conseguia, aí Jesus fala para ele, o ator que faz o papel de Jesus fala assim, olha, eu sei que é difícil, você vai ter que negar sua posição, você vai ter que negar seu status, você vai ter que negar tudo isso. Mas é isso mesmo. Então, ele não dá conta de falar. O outro cara que fazia o papel de Jesus lá, teve que falar a fala dele no script. Porque ele sentiu naquele momento ali a responsabilidade de falar isso. Porque quando Jesus nos convida, irmão, é para deixar tudo. É para deixar tudo. É para ocupar a primazia no nosso coração. É renunciar a tudo. Ele disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Né? Tome a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus é renúncia total a ideologias, a forma de pensar, a maneira de agir, a conduta. Você tem que renunciar a tudo. Por isso que Jesus falou para Nicodemos, é um novo nascimento, é uma nova vida, é uma nova pessoa. E voltando aqui para a história de Lucas, ele está falando para o cara aqui, o cara está falando para ele, olha, eu vou, onde quer que o Senhor for, eu vou. E Jesus falou, olha, as raposas têm onde recorrer, se esconder, as aves ao seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aquele que vem, que me segue, não pode ter expectativas, porque a sua vida vai ser levada como um vento, para onde aquele que se entrega a mim, eu vou conduzi-lo, de forma que o Espírito vai guiar essa pessoa,
e muitas vezes para o caminho que essa pessoa não quer. Não é o que você está pensando. Talvez ele estava pensando ali no Messias, que ia tomar derrubar o Império Romano, ia governar o mundo, como vai acontecer na eternidade. E talvez ele falou isso por interesse. Ele tinha planos. Eu quero estar do lado do vencedor. Eu quero estar do lado daquele que vai ganhar. E aí, como ele conhecia as Escrituras, então ele chega para Jesus e fala: Jesus, eu vou te seguir para onde você for. E na igreja tem muita gente como esse cara. Tem muita gente que fala as coisas para Deus e que nunca vão cumprir isso. Quantas promessas você falou para Deus no final do ano passado? Que esse ano você ia fazer isso, né? Que em 2024 sua vida ia ser assim. Você falou para Deus: Deus, eu vou ler a Bíblia toda. Deus, eu vou fazer isso. Deus, eu vou jejuar. Deus, eu vou orar. Eu vou gastar tempo contigo. Vou fazer meu devocional. Eu vou ter tempo contigo. E você começou lá 1, 2, 3 de janeiro. Talvez você nem começou. E você abandonou todas essas coisas. É disso que Jesus está falando. Cara, você está falando algo que você não vai dar conta de cumprir. E você canta, né? Tipo, tantas músicas que nós temos aí que falam coisas como essa, né? Por exemplo, vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Nós cantamos para Deus, pois para Te adorar foi que eu nasci. E nós ficamos nisso. Nós cantamos tantas músicas como essa, e não passa de canções, não passa de música. Isso não se transforma em realidade, isso não se transforma em atos, em ações, em coisas que vão realmente mudar a nossa vida, porque nós lá no fundo nós não queremos entregar. Nós achamos que nós podemos dirigir a nossa vida melhor do que Deus. Nós achamos que nós temos melhores planos, nós, do que Deus. É muito parecido com aquela parábola da semente, né? Do semeador, lá em Mateus 3, 21. Jesus fala assim: a semente que caiu lá no solo rochoso, né? Mateus 3, 21, ele diz assim: ó, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Né? Não tem raiz profunda, é só casca, é só exterior. Jesus chama isso de sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? Aqui, para a gente ter noção melhor, aqui em Goiânia, eu acho que talvez a melhor expressão seria um cemitério pouco conhecido de nós aqui, que fica em Campinas, o cemitério Santana, que tem os mausoléus, né? Que as famílias têm lá e eles fazem os túmulos lá, e tem cada um túmulo mais bonito que o outro. Mas tem uns decorados até com ouro e tal, são túmulos bonitos. Mas, gente, se abrir um túmulo daquele, está cheio de barata, de rato, de verme. É isso que Jesus falando, tem pessoa que tem muita casca, mas não tem conteúdo, não tem interior, não tem vida em si mesmo, né? E ele continua dizendo, voltando lá para Lucas 9, a segunda pessoa, quando ele diz assim: vou segui-lo para onde quer que for, mas Jesus respondeu: a raposa tem suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E continuando lá no versículo 58, versículo 59, melhor dizendo, ele diz assim: a outro, Jesus disse: siga-me. É uma outra pessoa agora que Jesus está falando: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai.
Mas Jesus insistiu. Desde que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Segundo tipo de pessoa. Olha só. Jesus falou para um cara, siga-me. Tinha um outro distraído lá. Jesus falou, siga-me. E esse cara, Senhor, deixa eu enterrar meu pai primeiro. O que ele estava dizendo? Olha, eu tenho família, meu pai já está velho, não dá para eu te seguir porque eu tenho que cuidar do meu pai. Eu preciso cuidar do meu pai. Depois que meu pai morrer, eu te sigo. Parece justo, né? Parece honesto, parece legal. Mas essas são as desculpas que nós damos para Deus. Nós vamos te seguir, eu vou te seguir, Senhor. Depois de... E muitas vezes nós damos muitas respostas que têm até certa lógica para Deus. Mas o que esse rapaz lá no fundo está educadamente falando é não. Eu vou casar primeiro, eu vou fazer faculdade primeiro, eu vou conhecer o mundo primeiro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou fazer minha empresa prosperar primeiro, depois eu te sigo. Essas pessoas, quem são essas pessoas? São pessoas que seguem a Deus, amam Jesus, mas que Jesus não é a prioridade na vida delas. Elas têm muitas outras coisas que são prioridades. Muitas outras coisas. E olha que honrar pai e mãe é um dos maiores mandamentos da Bíblia. Jesus criticou os fariseus porque os fariseus inventaram um mandamento que possibilitava eles desonrarem o pai e mãe. E Jesus não está mandando ninguém aqui desonrar o pai e mãe. Jesus está dizendo aqui que seguir a Ele é mais importante do que seguir pai e mãe. Jesus diz, aquele que não que amar, quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama filho, quem ama marido, quem ama esposa mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Não tem como você seguir Jesus e Jesus ocupar lugares que não é a sua, não é nem a prioridade, irmãos. É porque tem muitas pessoas que falam assim, olha, Jesus tem que ser o número 1 na sua vida. Então Deus tem que ser o número 1. Depois tem que ser sua família. Depois tem que ser seu trabalho. Depois tem que ser lá os seus amigos. As pessoas colocam Jesus como número 1. Irmão, Jesus não quer ser o número 1 da sua vida. Porque número 1 está falando de uma ordem, né, de uma série ordinária. E Jesus não quer ocupar esse lugar na sua vida. Jesus não quer disputar o lugar com essas pessoas. Jesus, nós precisamos entender que seguir a Jesus é entender com que a vida de Deus é a nossa essência, que não há vida fora de Deus. Que não existe nada. Sem Jesus não existe família. Sem Jesus não existe trabalho. Sem Jesus não existe alegria. Sem Jesus não existe paz. Sem Jesus não há saúde. É eu entender que eu sou totalmente dele, que ele é a razão do meu viver. Ele é a essência da minha vida. Jesus é a minha essência. Em primeiro lugar lá, está lá a minha família, as outras coisas. Mas Jesus não é o primeiro, Ele é o único, Ele está acima de todas essas coisas. Você não pode colocar Jesus em uma ordem de coisas. Como assim? Como você vai comprar um carro, qual é a sua prioridade? O primeiro é a marca tal, o modelo tal, o segundo... Não, Jesus não faz parte dessa ordem. Jesus não quer ocupar esse primeiro lugar na sua vida, Ele quer ser a razão, a essência da existência da sua vida. De forma que, como Pedro falou, quando Jesus falou assim, depois da multiplicação dos pães, e vocês não querem ir também não? E Pedro fala assim, Senhor, para onde iremos nós?
Se só tu tens palavra de vida eterna, não há vida sem o Senhor, não existe paz, alegria, nada sem o Senhor. E é isso que nós precisamos entender, que não há vida fora de Deus. Há apenas uma existência. Em resumo, Jesus está chamando os seus discípulos a uma entrega total a Ele, colocando como prioridade máxima em suas vidas. Ele não está dizendo que devemos negligenciar nossas obrigações familiares. Não é nada disso, não temos que negligenciar as nossas obrigações familiares ou sociais, mas que seguir a Ele deve ser a nossa maior prioridade, está acima de tudo. Isso é seguir a Ele. Então, esse camarada colocou aqui, deixa eu fazer isso. E quantas vezes nós falamos isso para Deus? Deus, eu vou te seguir, mas primeiro isso, primeiro aquilo, você nunca vai seguir. São desculpas, esse rapaz nunca... você vê que nenhum deles vão seguir, a Bíblia não fala nada, esses caras falaram isso e foram embora, sumiram, você nunca mais viu esses caras falar, aparecer na Bíblia. Terceiro lugar aí, o terceiro personagem, continuando em Lucas 9:57, Jesus foi interessante que ele fala assim, deixa os mortos sepultarem os seus mortos, ou seja, deixa aqueles que estão mortos espiritualmente, sepultar os que estão mortos fisicamente. Tem coisa que não é prioridade para você. Deixa as pessoas fazerem isso. Nós precisamos entender o que é prioridade no reino de Deus. O que é prioridade no reino de Deus? Em Atos 20:24, Paulo fala assim, porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele diz, proclamar o evangelho é mais importante do que viver. E as pessoas que entenderam isso, por isso que morreram muitos missionários, porque eles entenderam que proclamar o evangelho é mais importante do que viver. Dar testemunho da fé é mais importante que viver. Lembro aquela vez que o Estado Islâmico, lá na Síria, invadiu lá e pegou 20 cristãos cóptas. Os cóptas é um segmento do cristianismo que tem no Egito. E mandaram eles, levaram eles para a beira numa praia. E os caras de capuz, e a câmera foi mostrando um por um. Mandaram eles negarem a Cristo e se converterem ao islamismo. E confessar que Alá é Deus e tudo mais, Maomé é seu profeta, e renunciar. E aqueles cristãos na praia, nenhum deles negou a fé. Todos foram degolados. Aí você fala, mas por que eles fizeram isso? Porque essas pessoas entenderam que existe coisa mais importante, que seguir a Jesus é mais importante do que a própria vida. E o testemunho que aqueles irmãos deram, ressoa até hoje e vai ressoar na eternidade, porque eles não negaram a fé. Continuando aí, o terceiro personagem, versículo 61, outro lhe disse, Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso, eu me dispersa das pessoas da minha casa. Você lê assim, parece que ele está falando só, mãe, tchau, pai, adeus, fui. Não é isso que ele está falando. Não é isso que esse cara está falando. E como é que eu sei? Pela resposta que Jesus dá. E qual é a resposta que Jesus dá? Mas Jesus lhe respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado, né? Você pode observar que toda lavoura, se é cana, se é soja, se é milho, é tudo em fileira, eucalipto, tudo em fileira. Então você ara, coloca as sementes ali e vão nascendo em fileira. Os cafezais, tudo em fileira. Então hoje tem trator que puxa o arado, tem com vários discos de arados, né? Mas naquela época era só um
um disco só, não é disco, né? Eu não sei como é que chama aquela peça, tipo um facão. Hã? Cultivador, é aquela peça de ferro que crava na terra. E era puxado por um boi, 2 bois, um cavalo. Então, tem que ser retinho. Então, com uma mão ele controlava aqui, com a outra ele guiava o animal. Olhar para trás, o animal podia desviar ali, seguir outra trajetória, ficar tudo torto. E Jesus está dizendo assim, olha, quem põe a mão no arado, não pode olhar para trás. Não dá para você dizer que ama Jesus e olhar para trás. Não dá para você dizer que segue a Jesus, mas o seu coração está nas coisas do mundo. Você ainda não se libertou do mundo, você não se libertou daquelas coisas que te atraem, daquelas coisas que mexem com o seu coração. Jesus está falando, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que faz essas coisas. A Bíblia fala de Paulo, de um discípulo de Paulo chamado Demas, né? Lá em Timóteo 4:10, Paulo fala assim, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Quando você vai ler nas cartas de Paulo, sempre Demas está com ele. Demas escreveu cartas, Paulo ditou e Demas escreveu epístola, mas o cara depois abandonou. A mulher de Ló, o que Jesus está falando são casos como esse, como a mulher de Ló, que está saindo de Sodoma, Sodoma está sendo destruído, mas a mulher está saindo, mas o coração dela está lá, ela está pensando, gente, eu acabei de reformar a minha casa, eu acabei de trocar as cortinas, os meus móveis estão todos novos, e ela saindo daquela situação, mas o coração dela estava lá, e diz que Jesus está falando, pessoas que querem seguir Jesus, mas que vivem numa vida pecaminosa, numa vida de pecado. E agora a moda é o quê? É um filão, porque agora abriu igrejas por aí no mundo inteiro para atender esse público, onde você peca e o seu pecado aqui não é considerado como pecado, mas como uma fraqueza, um desvio que não tem problema. Jesus te ama a si mesmo. Pode continuar no adultério, pode continuar na prostituição, pode continuar. E está virando uma bagunça. Uma bagunça. O Brasil está, várias facções dominando aí o Brasil em vários estados, e muitos líderes de facções conhecem o Evangelho, falam o nome de Jesus, repreende. Invadiram uma favela um tempo, num terreiro, expulsaram lá a mãe de santo, falando, sai em nome de Jesus, com a metralhadora. O cara é traficante, em nome de Jesus. Aqui quem manda aqui é o Senhor Jesus. E pessoas, elas não querem mudança de vida. Elas querem continuar no mundo, no pecado, e quer seguir Jesus. Não tem como. Não tem como. Então estão abrindo igrejas, e estão distorcendo a palavra, como diz Paulo aqui nos últimos dias. As pessoas teriam comichões no ouvido, e iam procurar pregadores que falavam aquilo que elas queriam ouvir, e não o Evangelho, não o verdadeiro Evangelho. Deus nos chamou para viver um Evangelho genuíno, e o que Jesus está falando para esses caras aqui é, cara, o que você está falando não é a realidade, o que realmente está no seu coração. Você está inventando uma desculpa para não seguir, e você está falando aqui que quer despedir, na verdade você quer viver um evangelho dúbio. É por isso que temos escândalos, irmãos. Os escândalos no meio evangélico existem por causa disso. Então, até quando nós vamos conseguir permanecer fiéis à palavra de Deus, a não nos vendermos para sermos politicamente corretos? Tem pessoas que acham que Jesus era um cara legal. Vou falar para você, Jesus não era um cara legal. Jesus era um cara antipático. Jesus era um cara que irritava as pessoas. Sabe por que Jesus não era um cara legal? Porque você não mata cara legal. Cara legal você põe na presidência. Cara legal você vota para senador, para deputado. Cara legal, ele grava CD, grava DVD. Cara legal não vai para a cruz.
Tudo que Jesus falava incomodava. Incomodava. E Jesus não era aquele cara politicamente correto. E nós estamos querendo criar uma igreja politicamente correta. Irmão, não vai dar certo. Nós queremos criar uma igreja que agrada o mundo. Falar para você, o mundo matou Jesus. Para que você quer uma igreja para agradar o mundo? O mundo odeia Cristo. O mundo não quer Cristo. O mundo quer pessoas que aprovam as atitudes erradas dele. O que é o Evangelho? O Evangelho é você pegar o pecador caído e levá-lo até a cruz de Cristo. O que estão fazendo hoje? Estão pegando Cristo e trazendo para que ele se submeta às vontades, às ideologias, aos estilos de vida dessas pessoas. E são essas igrejas que bombam. São essas igrejas que os pastores dão entrevista, nas rádios, nas televisões. São os caras legais. É os caras que não têm coragem de falar abertamente, quer sempre parecer legal. Olha aí, tem um monte de pastor na internet, os caras são legais. Quando fazem perguntas difíceis, eles sempre saem, nunca respondem. Por quê? Igual um desses pastores na internet, esses dias eu vi um cara perguntando ele assim, o que vai acontecer com aquelas pessoas que não ouviram o Evangelho? Essas pessoas, Deus vai salvá-las de uma outra maneira. Irmão, aí só fica perguntando, irmão, onde está isso na Bíblia? Onde é que está isso na Bíblia? Por que Deus nos mandou pregar o Evangelho? A responsabilidade de pregar o Evangelho é minha, sua, é nossa. Né? Um outro caso, foi até num talk show nos Estados Unidos, um entrevistador, que é judeu, perguntou assim para o cara, assim, olha, pelo John, foi o pastor John Osteen, lá dos Estados Unidos, perguntou para ele, só Jesus salva? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então, eu que sou judeu, o entrevistador falou para o cara, eu que sou judeu, que não crê em Jesus, estou no inferno? O entrevistador falou para ele. Ele falou, não é bem assim. Sabe? Então, o outro ali que é muçulmano está no inferno. Irmãos, as pessoas querem dourar a pílula, como diz, né? E não existe outra resposta. Sim. Se você não entregar a sua vida para Jesus, você não se arrepender dos pecados, você vai para o inferno. Você pode esconder atrás de religião que for. Jesus disse, eu sou. Essa afirmação de Jesus, irmãos, essa afirmação de Jesus vai trazer sobre mim e você muitos problemas. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem por quê? Porque Jesus está no Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro caminho. Se você não arrepender, se você não se ver a sua miserabilidade e se arrepender dos seus pecados, você vai para o inferno. Mas se eu falar isso, eu não dou mais entrevista. Irmão, dane-se. Nós estamos aqui para agradar o mundo ou para agradar a Deus? Quantas pessoas, aquele jovem rico mesmo, quando chegou para Jesus, Jesus falou para ele, segue-me. E a Bíblia fala que ele foi embora, virou as costas, não quis, porque não estão dispostos a renunciar. Mas existem muitas igrejas aí, para aqueles que querem seguir e não querem renunciar. Está tudo certo para eles. Agora, eu não entendo essas pessoas. Por que essas pessoas querem uma igreja? É tão simples resolverem a situação. Por que querem nos obrigar a ser como eles? Cara, nós não vamos ser. O Evangelho é claro. E há princípios que são inegociáveis. Irmão, isso é Evangelho. Talvez você fale assim, poxa, esse pastor é muito radical. Sou, irmão. É muito careta. Sou, irmão.
Eu simplesmente quero ser fiel à palavra de Deus. Eu não quero, no dia da eternidade, ter nada que esconder do Senhor, mas pregar um evangelho puro e simples. Paulo diz assim, em 2 Timóteo 2,4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Nós não temos que ficar envolvido com coisas dessa vida, irmão. Nosso objetivo é agradar a Deus. Eu encerro aqui, citando aquele versículo lá, de novo, da parábola, do semeador. Nós falamos Mateus 13, 21, quero ler o 13, 22. Mateus 13, 22, ele diz assim, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Pessoas que não aguentam, não suportam. Irmão, o evangelho tem que ter muita coragem para ser cristão. Para ser cristão tem que ter muita coragem, muita coragem. Por isso que a Bíblia fala em Apocalipse 21:8, que os covardes não entrarão no reino de Deus. Os covardes não entrarão no reino de Deus. Que Deus possa abençoar os irmãos e falar ricamente no seu coração. Eu sei que essa palavra, talvez assim, possa incomodar, mas eu não vou mascarar para os irmãos. Um dia lá na glória você vai me abraçar, você vai me dar um beijo, vai falar, obrigado, pastor. Obrigado porque o Senhor não mentiu para mim. Obrigado porque o Senhor não me enganou. Obrigado porque o Senhor falou a verdade. Tem uns médicos aqui no auditório, assim, até... Eu tenho uma birra com um médico que minha irmã tinha câncer e ela veio a falecer. Pela forma como ele mentiu para a família. E às vezes ele mentiu. E assim, vou usar isso lá no fundo para extorquir dinheiro. E às vezes eu vejo um irmão falar assim, o médico não teve coração, falou assim, falou na bucha. Eu falo, querido, glória a Deus, o cara está falando a verdade. Véio. Talvez faltou uma pitada de sal ali, né? Faltou uma pitada de sal. Mas é muito melhor a verdade do que a mentira. Eu não quero enganar ninguém. Eu quero ser uma pessoa que te desafia cada dia a ser um cristão melhor. Isso não quer dizer que você vai ser um cara, um homem ou uma mulher legal. Mas você vai ser um homem ou uma mulher de Deus, parecido com Jesus. Amém?